A visão amadureceu muito, Sim. muito. Assim, a gente tinha uma visão muito naive até lá no início. E aí no caminho você vai tomando porrada de tudo quanto é lado. Como você imagina, montar uma área de cripto num banco regulado não é necessariamente fácil, né? O dólar, ele teve ali o seu auge, talvez década de 90, começo dos anos 2000, tá? Ali a gente tinha mais ou menos 75% das reservas de bancos centrais compostas por ativos dolarizados. Hoje isso já caiu mais ou menos dos 75% para os 55%. Então o dólar, ele é uma moeda em decadência em passos lentos. No final das contas, cara, você só tem uma economia. Exato. Esse mundo de TradFi, DeFi, isso aqui vai conviver separado. Você só tem DeFi porque não tem regulação ainda e tem um nicho, tem coisa que você faz aqui que você não pode fazer aqui. Então você está ali, mas no final das contas, ou isso converge ou morre. O mercado 100% livre, utópico, até que é muito dessa coisa do anarquismo Sim. e da Web3, quem se ferra nesse ambiente é justamente o cara que esse anarquismo fala que ele quer proteger e dar acesso. A riqueza, ela não é um jogo de soma zero. Os dois lados conseguem ficar mais ricos juntos. Mas o poder é um jogo de soma zero. Então, se um deles está enriquecendo mais rápido do que o outro, esse está enriquecendo mais rápido, está ganhando mais barganha. Mais poder de negociação e mais poder de jogo político. Os Estados Unidos, ele sugou toda a liquidez mundial. O tamanho do mercado de capitais americano, em relação a qualquer outro parâmetro histórico, é absurdo. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mercúrios Cast. Hoje, pessoal, temos um convidado muito especial aqui, num episódio sensacional. Hoje vamos receber aqui André Portillo, o sócio do BTG Pactual, que hoje é responsável por toda a área de cripto ali dentro do banco. É um cara que a gente já fez muitas lives aqui, já deu o prazer, né, a gente teve o prazer já de receber ele em várias lives aqui, em vários podcasts. E a gente já se conhece aí desde os primórdios do mercado de cripto, né? Bem quando a gente começou a Mercúrios, a nossa primeira grande reunião, né, foi conhecer, né, o grande BTG Pactual lá e discutir um pouco sobre cripto aí com o André. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como o mercado de cripto mudou, né, desde de 2019, 2018 ali até hoje, principalmente do ponto de vista do institucional, né? Vai ser muito legal esse papo que a gente vai conseguir trazer aqui um pouquinho da diferença de como o varejo olha para o mercado para como um institucional, um banco do tamanho do BTG começa a olhar para o mercado de cripto. Além disso, né, o André também acabou de voltar lá do Fórum Econômico Mundial em Davos, então a gente vai perguntar todos os insights aí que ele teve de participar de hoje, um dos maiores eventos, né, quando se trata de economia no mundo. Então lembrando para vocês, né, antes da gente começar, só deixa o like aqui, ajuda muito a gente na divulgação dessa volta no nosso podcast aqui. Manda sempre para aquele seu amigo, né, que gosta de cripto, de economia, de investimentos. Manda esse podcast para ele conhecer também. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E lembrando para todo mundo que participa aqui e assiste o nosso Mercúrios Cash, a gente tem uma ação especial de análise de carteira gratuita. Então você preenche um formulário e a gente te dá uma opinião sobre a sua carteira de investimentos. Beleza? Vai ser sempre aqui o primeiro link da descrição. Então vamos lá, vamos começar esse episódio. Então muito bem, pessoal, estamos aqui começando aí mais um episódio do Mercúrios Cash. Como eu falei para vocês, estamos aqui com o André Portillo, sócio do BTG Pactual e um dos primeiros caras, falei para vocês no começo, um dos primeiros caras a ouvir um bando de maluco de faculdade, né, e fazer uma reunião com a gente, onde a gente foi mostrar para ele uma estratégia sensacional que a gente tinha montado e que ele já fazia há 2 anos no BTG. Mas, cara, muito legal, um prazer estar aqui com você de novo, André, muito obrigado, viu? Prazer, faz tempo que a gente não faz, tempo, né? Então pô. prazer estar aqui de novo e vambora. É isso, e com você, né, Carlos? Eu já estava Você aqui há 2 semanas, né? Então o prazer não é tão grande, né? Mas vamos aí. É isso, cara. Então, pô, André, se você puder começar assim, se apresentando, explicar um pouquinho, né, de você. Eu sei que muita gente aí já te conhece, sei que você acabou de voltar de Davos, então vamos falar também sobre isso aqui, mas, pô, desde quando que você está no mercado de cripto e já começar com uma pergunta de, cara, o que você viu que mudou, né, desde quando você começou, como foi levantar essa bandeira dentro de um banco tão grande quanto o BTG, e o que mudou nessa visão aí até hoje? Tá bom, vamos lá, pessoal. Prazer estar aqui, eu sou o André Portillo, um pouquinho mais de 30 anos de carreira no mercado financeiro, 25 de BTG Pactual, onde sou sócio, e desde ali de 2019 eu toco a parte de digital assets, ou ativos digitais, ou cripto, como queiram,
oficialmente a gente chama de Digital Assets lá no banco. É o nome mais chique, tá? É que antes de falar que, porra, toca área de cripto era meio... Era meio. Então tinha que inventar um nome mais Eu sempre mais falava, limpinho, né? eu trabalho com investimentos. É isso. Investimentos no quê? Então, Tecnologia. Tecnologia, uma fronteira em tecnologia e investimentos. Mas a gente começou nesse mundo de cripto em 2017. Na época eu tocava a mesa, a maior parte da minha carreira eu fui da mesa de operações. Na época eu tocava a área de opções e volatilidade proprietária. E aí começou a aparecer aquela coisa do Bitcoin em 2017, não parava de subir. Isso acabou caindo no meu colo, a gente viu oportunidade de mercado, começamos a operar. E aí começamos a entender a tecnologia, estudar, usar, né? Quando você opera, você está usando. E de lá para cá, fizemos uma série de iniciativas, montamos plataforma, fizemos tokenização, lançamos uma stablecoin, expandimos a parte de operação. Então, assim, foi um caminho longo. A gente estava falando antes aqui que... a gente se conheceu, acho que foi esse 2018, 2019, por aí, já faz bastante tempo. Mercúrio não tinha nem CNPJ. Pois vamos lá, 2018 até agora, você está falando de 8 anos já, mas que em cripto a gente brinca que é ano de cachorro, né? Então é muito mais. E assim, cara, mudou muita coisa. E eu acho que o bacana não só mudou, eu fico lembrando... as visões que a gente tinha na época, algumas meio que permanecem, tá? Essa coisa da tecnologia, mudar a infraestrutura, isso foi uma coisa mais perene. Agora, a visão amadureceu muito, assim, a gente tinha, acho que uma visão muito naive até lá no início, e aí no caminho você vai tomando porrada de tudo quanto é lado. Como você imagina, montar uma área de cripto num banco regulado não é necessariamente fácil, né? Eu acho assim, o BTG é um dos poucos lugares que poderia acontecer pelo dinamismo que tem, e eu sempre tive, acho que, muito apoio, principalmente do senior manager, por vislumbrar, e primeiro, assim, para ter conseguido convencer eles de que, olha, tem uma tecnologia bacana aqui que pode ser uma coisa que vai crescer. Então, assim, vai ganhando espaço, começa a montar negócio legal, você vai ganhando espaço, né? Então, assim, agora, hoje está, quando a gente olha para lá, cara, é quase água para o vinho. Regulação, amadurecimento, institucionalização, muito mais players, muita confusão no meio do caminho, o que é normal. Tá? Qualquer indústria nova, no processo de amadurecimento e desenvolvimento, ela passa por testes, por problemas, é normal isso, tá? Mas acho que sim, eu costumo falar que a gente está só começando. É isso, exatamente. Eu ia te perguntar até como que foi o argumento para você não só levantar essa bandeira dentro do banco em 2017, que não acho que foi tão difícil quanto segurar a bandeira, por exemplo, em 2018, depois da quebra da FTX. A gente sabe que teve 22, vários... Exato. Tiveram vários bancos que abriram e depois fecharam, né? Uma hora a cripto era legal, outra hora não era. Então, como é que foi? Você falou que teve muito apoio, mas qual que era o seu argumento principal, sua tese principal dentro de cripto? Cara, eu vou falar bem a real o que foi, que eu poderia contar uma história mega bonita aqui, que por lá a gente... Uma hora você é um gênio, na outra hora você... Não, a gente foi... Todo o nosso aprendizado, ele foi muito iterativo. À medida que a gente foi testando, errando, estudando, a gente foi desenvolvendo a cabeça que a gente tem hoje. No final, a resposta curta e grossa no início é que sim, que a gente começou a operar e ganhou dinheiro. E aí operou, ganhou dinheiro, peraí, tem uma coisa aqui, mas o bacana que eu acho que fez com que a gente tivesse passado pelos momentos difíceis é que tudo bem, teve a parte lá do negócio imediato, que era a parte de trade, de conseguir trazer retorno para o banco. Isso aqui, obviamente, segura muito. Agora, desde ali muito do início, ali do final de 17, quando teve aquele boom dos ICOs, que a gente conseguiu olhar um pouquinho debaixo do barulho, né? E conseguiu entender, cara, olha só, tem muita coisa ainda esquisita que a gente não entende, mas tem uma tecnologia aqui que eventualmente vai permitir você fazer coisas no mercado financeiro
que são mais eficientes e melhores do que a forma como a gente faz hoje. O mercado de capitais, por exemplo, nossa primeira visão mais de negócio, além da parte de trading, foi a parte de tokenização, né? Que a gente meio que viu lá quando teve aquele boom de 17 dos ICOs. Sim. ICO, pessoal, você pesquisa aí como é que foi o boom dos ICOs 17, Loucura. se emitia, token novo todo dia. Obviamente, bull market tinha, fraude pra caramba, golpe pra tudo quanto é lado. Moeda do Ronaldinho. Gente emitindo, token emitido, com um website lá que você ia ver as fotos, o cara pegou do LinkedIn, então assim, teve de tudo. Aí vem um pouco de pragmatismo, tá? Da gente olhar, olha, tá bom, tem tudo isso, não é regulado, tem problema agora. O que está acontecendo aqui por debaixo da espuma? Que tem startups captando dinheiro globalmente através da emissão de tokens sem passar pelo processo normal de mercado de capitais, sem passar por um banco. Então a gente falou, cara, Capital Markets é um dos pilares do banco, Investment Bank, Capital Markets, temos que entender isso aqui, porque pode ser alguma coisa que não só vai ser oportunidade com a gente, como pode ser mudar o mercado de capitais. Sim. E aí, se vamos lembrar, a gente lançou o nosso primeiro projeto de tokenização em 2019, cedo pra caramba, né? A gente tokenizou um portfólio de imóveis aqui no Brasil, foi o nosso primeiro grande aprendizado e que deu pra gente convicção de, cara, essa tecnologia dá para fazer mesmo, é mais eficiente. Mas óbvio, lá a gente achou que a regulação ia andar, que em 2021, 2 anos depois, a gente já está fazendo tudo tokenização e a gente está até agora testando. A gente erra ali o timing da coisa. Mas assim, em resumo foi isso. Assim, a parte de você conseguir gerar receita na parte de trading e ter tido a visão da transformação que a tecnologia poderia ter no nosso negócio, na indústria financeira do nosso negócio, isso é que deu para a gente resiliência de passar pelos momentos ruins. Eu lembro lá, 2022, quando a FTX quebrou, depois de Terra Luna, etc, etc. Você já tinha lançado a Mint? Já tinha, já lançou... Mint, a gente lançou o maior time impossível. Lançou Mint de agosto de 2022, entre Terra Luna e FTX. E eu lembro bem que, assim, deu aquele negócio, quebrou a segunda maior corretora do mundo, o cara bilionário, queridinho dos Estados Unidos, e eu tenho que pegar o telefone e ligar lá pro meu CEO e falar, cara, olha só, aconteceu isso aqui, só vou te falar o seguinte, cara, a nossa visão não muda, é assim mesmo, não vamos jogar o bebê fora junto com a água suja, né? Então essa foi exatamente a ligação que eu fiz. E ok, é isso, postergou um pouquinho, mas a nossa visão nunca mudou. Ela já foi testada, mas a nossa convicção disso aqui ia ser uma coisa grande no futuro, acho que foi o que manteve a gente na linha e aguentou esses solavancos que, de novo, se você não tiver a visão do futuro, da tecnologia e do poder de transformação no teu negócio, é muito difícil você ter. Sim, né? Com certeza. Uma pergunta que eu tinha, assim, vocês vão lá, lançam a Mint, e você sempre teve muito contato com o investidor institucional por estar dentro desse mundo, né? A partir do momento que você lança a Mint, você começa a ter muito contato com o investidor varejo também. O que você sente que é a principal dificuldade e, principalmente, o que o investidor varejo poderia aprender, principalmente com o investidor institucional? Pô, cara, a primeira coisa é que, assim, o varejo é um mundo completamente diferente. O próprio banco, a história do banco, até antes mesmo de digital assets, o banco passou por uma transformação muito grande quando ele entrou no varejo. E é até interessante, porque, assim, a nossa experiência de entrar no varejo digital é muito até semelhante que coisas que eu vejo acontecendo também agora em digital assets. Por quê? O banco, ele só entrou na parte de varejo porque teve uma tecnologia nova, suportada por avanços regulatórios, que permitiu o banco estar no celular e você não precisar ter uma agência física. Sim. Se não fosse isso, ele não ia entrar no varejo. E isso mudou completamente o BTG antes e depois da gente lançar inicialmente o BTG digital, né, e depois a evolução que a gente teve até agora. E agora, cara, vamos lá. Eu diria que a gente apanhou muito no varejo, é outro mundo. A demanda, sabe qual é diferente, cara? Assim, quando você está no mercado institucional, que sempre foi o início do banco, no mercado de atacado, primeiro que assim, você consegue ter um contato muito maior com o cliente e você consegue resolver problemas muito mais ali. E quando você erra com o cliente, você erra com outro, você consegue corrigir. Quando você erra no varejo, você erra para milhões de pessoas.
Então, assim, não é... Não tem como você ligar que nem se ele Não fosse o CEO do banco. é isso. E aí, Código do Consumidor, Reclame Aqui, é internet, é rede social, Então, assim, cara, a gente... Eu digo assim, a gente aprendeu muito nessa nossa entrada do varejo. O banco teve que fazer transformações absurdas por essa entrada no varejo, e isso continua acontecendo. E óbvio, quando a gente lançou a Mint, a gente aproveitou um pouco dos aprendizados. Quando a gente foi para o varejo na Mint, que era onde tinha grande demanda de cripto na época, a gente usou esses aprendizados que a gente já tinha já está há alguns anos no varejo, né? Então a gente começou a só apanhar no varejo de cripto, o que a gente já tinha apanhado no varejo tradicional. Mas, de novo, é a tecnologia permitindo a gente criar modelos de negócios que, se não tivesse a tecnologia nova, a gente não conseguiria fazer. Tokenização, stablecoin, de novo, tecnologia junto com a regulação permite você começar a atacar coisas que antes você não tinha condição de atacar. Né? Isso, para mim, é fantástico, é brilhante. É sensacional, cara. No último episódio que a gente fez, foi sobre DeFi como o próximo passo do mercado financeiro, né? Parar de separar um pouco do mercado de cripto para o mercado financeiro, né? O Carlos, inclusive, está aqui, né? Ele toca a nossa consultoria global, né? E a gente está cada vez mais migrando para isso de como assim, cara, cripto às vezes pode ser só uma forma diferente de você dolarizar, enfim, de você conseguir fazer uma renda fixa, alguma coisa assim. Como que o banco, né, que hoje tem produtos de dolarização, produtos de renda fixa, tá olhando para esse mundo DeFi? Porque, assim, muitas vezes quando falam de cripto, falam, isso aqui vai vir para matar os bancos, né? Aquela parada meio tech, assim, maníaco, né? Então, como é que vocês veem isso? Como um concorrente ou como um complemento do banco? Eu hoje, e aí não é nem só em relação ao DeFi, acho que é em relação à tecnologia como um todo, tá? Mas eu vou falar de DeFi. Assim, cara, DeFi é muito bacana, tá? É bacana ao ponto de ter sido a principal inspiração do Banco Central para lançar o projeto Drex, que no final das contas teve problemas já e não foi à frente do formato original, mas sim, a inspiração é DeFi. É você fazer as mesmas coisas que você faz de maneira mais eficiente, eventualmente cortando intermediário, um acesso mais direto. Então, assim, eu acho que muita coisa de DeFi vai ser aproveitada ou vai convergir pela indústria tradicional. Eu falo de convergência há algum tempo. Por quê? Porque, no final das contas, cara, você só tem uma economia. Exato. Esse mundo de TradFi, DeFi, isso aqui vai conviver separado. Você só tem DeFi porque não tem regulação ainda e tem um nicho, tem coisa que você faz aqui que você não pode fazer aqui. Então você está ali. Mas, no final das contas, ou isso converge ou morre. Sim. É assim que eu vejo, tá? E a gente pode falar um pouquinho por que disso e por que a parte financeira é um pouquinho diferente de outras tecnologias, tá? Por que eu acho que, olha, ou você tem uma convergência, ou eventualmente, ou não vou dizer que morre, mas vai ficar ainda muito no nicho ali, que é DeFi. DeFi cresceu, mas, cara, se olha para o tamanho que tem, ainda é um nada perto do oceano, que é o mercado financeiro global. Claro. Né? Então, assim, em termos de tecnologia, eu acho que tem coisas muito bacanas. Cara, toda a parte de você ter os pools de liquidez, você ter esse encontro do mercado num ambiente onde você tem liquidez de um lado, liquidez do outro, isso aqui define o preço, que acontece em mercados normais, tá? Mas sim, isso de uma coisa muito mais transparente, muito mais clara e eventualmente mais eficiente, eu acho muito bacana e acho que isso vai ser cada vez mais incorporado pela indústria financeira dita tradicional, esse projeto de convergência. A convergência é a indústria financeira regulada, tradicional, vai começar a adotar, já está adotando os instrumentos de tecnologia cripto e as empresas que nasceram cripto nativas estão entrando no mercado tradicional. Sim. O que exchange comprando corretora, o cara fazendo parceria com o banco, é normal, cara. Sim. Normal. DeFi tem... o problema do DeFi não é da tecnologia. O problema do DeFi é muito mais da parte... E não é nem só da parte regulatória. O problema do DeFi, para mim, que eu ainda não consigo ver na minha cabeça, é o problema do arcabouço e da forma como a gente é organizado como sociedade. E eu explico. E é muito simples e até chato. Tá? Por quê? A nossa sociedade, desde que ela começou a se organizar, e a gente saiu do barbarismo,
tá? Ela é regida por relações entre pessoas com pessoas, pessoas com organizações, organizações com organizações. Organização pode ser empresa, país. Sim. Tá. E essas relações, geralmente, elas são regidas por contratos. Tá? E por que existe? Existe porque, assim, se tudo funciona bem, você não precisa ter contrato. Sim. Eu confio em você, você confia em mim, mas em algum momento alguém vai passar a perna em alguém vai fazer besteira e você precisa ver como é que você lida com isso aqui. Sim. Tá? No final das contas, assim, é nada mais simples do que esse isso. grande combinado. E essas relações, no final das contas, você tem que chegar, eventualmente, em algum responsável, porque no final das contas, alguém vai querer processar alguém. Ponto. É isso. Sim. Alguém vai ter que fazer a liquidação. Ou mediar, né? é isso. E assim, em DeFi, isso vale para DeFi, mas vale para o mundo Web3 como um todo, que acho que conceitualmente é muito bacana, mas tem esse problema que eu não entendi como é que vai resolver. Sim. Cara, eu entrei num pool lá, qualquer um seja, hackearam um pool, sumiu meu dinheiro. O que eu faço? Sim. Acho que é um passo para adoção até em massa. Você ter alguém para A gente está em cripto que, a gente tá meio acostumado. Perdeu, né? Igual, deu mole aí, perdeu, né? Um abraço. Então, é igual o carioca, é isso aí. O cara fala, deu mole, cara. Tipo assim, aquela coisa absurda. Mas pra gente é normal. Agora, não dá para você achar que isso aí vai ser o sistema dominante se, o Zezinho lá da padaria, o cara, botou dinheiro num negócio, investiu, deu merda e não é assim que a gente é organizado como sociedade. Então, enquanto esse problema não for resolvido, também assim, não, vai processar o programador, para mim faz nenhum sentido, concorda? Assim, enquanto a gente não conseguir resolver isso aqui, é muito difícil você ter, de fato, essa tecnologia indo para adoção em massa. E aí, isso é uma coisa que eu aprendi nesse processo, e isso é uma coisa que um ex-CTO do banco, que meio que eu aprendi com ele isso, que assim, cara, inovação é legal pra caramba, tecnologia é legal pra caramba, mas indústria financeira, o buraco é mais embaixo. Por quê? É o exemplo que eu dou. Se você tem aqui 3 aplicativos de streaming aí, no teu celular, aí você vai ver uma série XPTO, vai escutar uma música XPTO. Cara, você entrou num, tá fora, não funcionou, beleza, tua vida não vai mudar por causa disso, você muda para outro. Cara, você tá com o teu dinheiro no teu banco digital lá. O banco quebrou, o teu saldo sumiu, acabou, cara. Você está falando com o investimento das pessoas, com a poupança das pessoas, com a vida das pessoas, com a segurança das pessoas. Então, assim, tem que ter um negócio um pouquinho mais cuidadoso, por isso que existe regulação. Sim. Tá? Isso, assim, eu falo com o pessoal mais cripto nativo há muito tempo, cara. E até só para completar esse ponto que é importante, tá? Sim. Eu acho assim, o ideal é você achar o ponto correto da regulação, que ela permita que a inovação continue acontecendo, mas ela trace as 4 linhas para dar segurança aos participantes daquele mercado. Isso é o ideal. Alguns momentos você regula demais, atrapalha a inovação, e outros regula de menos. E assim, você tem que achar o equilíbrio. Ponto ótimo, né? Agora, e eu sou totalmente defensor de livre mercado, quanto mais tiver assim, o mercado é a melhor invenção que a gente fez, sociedades fizeram até hoje, para você encontrar o melhor preço das coisas e você ter prosperidade econômica e social. Não inventaram nada igual ao mercado, e quem fala que inventaram, me mostra aí, porque eu não vi ainda. Tá? Agora, o mercado 100% livre, utópico, até que é muito dessa coisa do anarquismo e da Web3, quem se ferra nesse ambiente é justamente o cara que esse anarquismo fala que ele quer proteger e dar acesso, que é o little guy, que vai ser o elo mais fraco o Zé Ninguém. Porque sempre vai ter um mais esperto, é aquele negócio, todo dia nasce a malandro e um otário. Quando eles se encontram, sai boleta. É isso. Então, em grande medida, os bancos, eles surgem também nesse processo. Né? O cara, ele não quer ter o dinheiro físico com ele ou a moeda de ouro com ele, então ele precisa depositar em algum lugar. O bacana de cripto é que assim, ele obrigou a gente a voltar no tempo muito, não só aprender o que é dinheiro, de onde veio, mas até em relações assim, a coisa mais fácil que tem pro pessoal cripto é falar mão de banco. Sim. E acho que tem muita coisa que o banco tem que fazer melhor, tá? Vamos combinar. Só olha o mercado brasileiro, como é que evoluiu com o fenômeno das fintechs. Claro. Fez todos os bancos grandes se mexerem, então assim, é normal, é concorrência. Livre mercado,
concorrência, regulação gera essa evolução. Agora, cara, o banco não surgiu porque um belo dia lá tava um cara sentado, olhando para o céu, vou inventar o banco. Não, surgiu porque, cara, eu preciso guardar meu dinheiro em algum lugar. Depois que o dinheiro estava guardado num lugar, já que o dinheiro está guardado num lugar, em vez de eu dar o dinheiro para o cara trocar o ouro aqui, vou emitir um certificado aqui, que esse cara vai... E aí você vai desenvolvendo as coisas, e aí que é o bacana da inovação e da criatividade humana. Agora, surgiu do mesmo jeito que a regulação surge por uma coisa. Alguém passou a perna em alguém, virou bagunça, temos que dar uma acertada. Então é assim que eu vejo, e DeFi, voltando para o início da pergunta, ela vai ter que ser absorvida de alguma forma por um tipo de regulação para o arcabouço que vai dar essa segurança para o usuário que está usando. No final das contas, a gente está partindo para um... Enquanto a gente não tem o varejo tendo acesso a um nível alto de abstração, a gente meio que vai replicar o mesmo sistema que ocorreu com o banco de ativo físico. Então o sujeito, no final das contas, vai usar DeFi como uma camada de abstração dentro do banco e vai acessar a DeFi por meio da conta dele no banco. Já que no varejo você não alcançou a mesma camada de abstração. Tem que botar uma camada aqui que vai dar proteção e aqui você usa tecnologia para fazer as coisas recentes. Que seria o equivalente ao cara ter o dinheiro dele debaixo no colchão, mas alguém roubar, agora você tem a sua chave privada e alguém pode roubar a chave privada, então você vai criar um banco. Exato. E de novo, assim, a questão daquele negócio, a grande diferença de você, em vez de você fazer o login ou você connect o wallet, eu acho bacana, não tem como não achar bacana aquilo ali. Entendeu? Agora, de novo, quando você vê, eu consigo transformar isso aqui num negócio grande, você consegue atender, 90% da população, cara, aí tem esses problemas que eu acho que tem que resolver. É que eu não sei se você concorda, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse problema de regulação, cada vez que tem um hack algum protocolo de DeFi e tudo mais, aí beleza, vai chorar pra quem, né? Ao mesmo tempo, toda vez que ocorre alguma, sei lá, agora tem sido discutido muito a questão de dívidas públicas muito altas e desconfiança na economia global e que os governos não estão ligando para dívida e tudo mais. Cada vez que acontece isso, alguma quebra de algum sistema financeiro que rolava há muito tempo, um 2008 da vida e tudo mais, meio que reforça essa parada de que, beleza, eu não quero precisar confiar em nada, eu quero confiar só naquilo lá, num empréstimo colateralizadinho, então meio que você tem essas duas forças se puxando, né? Se fosse fácil, já tinham resolvido já, mas é total. E isso é engraçado, assim, como eu meio que tenho um pé em cada uma das partes, eu tento sempre explicar para os dois lados o que tem de bacana e o que tem de desafio em cada um dos dois lados, né? E, de novo, eu dou muito exemplo. Pega esse problema agora do flash crash, você pega lá o problema que teve da liquidação de Terra Luna, do próprio FTX. Cara, os protocolos de DeFi, os principais, aguentou tudo. Quebrou todo mundo fazia empréstimo lá de centralizado, Celsius, Nexo, todo mundo quebrou e a Aave estava lá, funcionando bonitinho, rodou agora também de novo, entendeu? Então, assim, acho que a tecnologia já se provou. Para mim, a tecnologia se provou. A questão agora, assim, como é que a gente dá escala a essa tecnologia aqui de uma forma que se enquadre na forma como a gente é organizado na nossa economia, na nossa sociedade, tá? E, no momento, vão descobrir. Legal. Antes da gente falar só de Davos, uma última pergunta que eu tinha mais específica de cripto, assim, stablecoin. Né? Vocês falaram que vocês têm, né, agora uma stablecoin lá. Como que vocês estão olhando esse mercado que parece que no começo a gente tinha Bitcoin e o resto. Aí depois começou a surgir Bitcoin, Ethereum e o resto. Agora parece que, além de Bitcoin, Ethereum e o resto, tem uma camada que praticamente não é cripto mais, que é essa parte de stablecoins. Como que foi esse projeto no BTG? O que vocês têm lá? E como que você está vendo esse mercado evoluindo, né? Até nesse ponto de regulação. Vamos lá. O jeito que eu mapeio as coisas na minha cabeça é que você tem cripto, começou com Bitcoin, tá? Do Bitcoin veio toda a classe de ativo que foi feita depois, tá? E o que é classe de ativo? São esses tokens que permitem que essas redes funcionem de forma descentralizada. Essa é a classe de ativo. O que o Ethereum faz, o token, o Ether faz? É isso, ele permite que a rede do Ethereum funcione e seja orquestrada de forma descentralizada. O Bitcoin também tem diferentes tecnologias, mas no final de jornada, a nova classe de ativo é isso. E é uma classe de ativo nova, tá? Talvez a coisa mais inovadora de cripto foi que
criou uma classe de ativo nova que, cara, fazia muito tempo que não era criada, né? Dívida, híbrido, equity, commodity, cara, realmente tem uma classe de ativo nova. E isso tem que analisar como classe de ativo, o que ela faz, o que não faz. Bitcoin tem uma tese, as outras têm outras teses, mas ligado isso aqui. Agora, o mais bacana disso, e o que eu acho assim brilhante, é que o tal do Satoshi, para criar o Bitcoin, que é esse instrumento, esse dinheiro descentralizado, que não precisa de confiança, ele teve que juntar e criar uma porrada, quer dizer, pegou uma porrada de tecnologia que tinham feito já, juntou, botou mais alguma coisa em cima daquilo ali, e no final das contas, e aí o pessoal de cripto pode brigar comigo, tá? Eu acho que o Bitcoin ativo é uma senhora inovação. Agora, a tecnologia, o sistema que o cara teve que inventar para permitir isso aqui, foi uma baita de uma inovação. E eu falo muito isso lá internamente e, sabe, às vezes custa para as pessoas entenderem. Eu falo assim, cara, eu não tenho outra palavra para descrever isso, a não ser, cara, é brilhante. É brilhante. O cara criou um ativo, criou um sistema monetário, criou uma rede, assim, cara, é brilhante. E o mais bacana que tem é que o mercado, a sociedade, inovando, criando, errando e acertando, ela pegou essa tecnologia que foi criada e começou a criar outras coisas em cima dela. Né? A gente só fala de stablecoin, só fala de tokenização por causa desse ponto original aqui. Cara, isso é fantástico. Para quem gosta de tecnologia, isso é fantástico. Eu duvido que o Satoshi, por melhor que ele seja, tenha pensado nisso aqui tudo, que é impossível. Sim. Né? Igual... porque você remove o primeiro intermediário. Aí todo mundo começa a remover mais um intermediário. E, de novo, são os agentes de mercado interagindo em cima de uma tecnologia que é bacana, e se a tecnologia não fosse bacana, não fosse uma tecnologia meio genérica, você não ia conseguir fazer isso tudo. O exemplo é a internet. O cara inventou a internet com finalidade militar. Sim. Você acha o cara que inventou e está pensando que ele está fazendo, quem está fazendo com telefone, podcast, podcast, jamais o cara ia pensar isso aqui. Então, beleza, a gente enxerga muito esse lado, esse desenvolvimento da tecnologia. O interessante também é que, no final das contas, e quando se olha para o cara mais maximalista, cara, Bitcoin vai ser o novo dinheiro, etc, etc. Tem menos gente com essa tese mais original, tá? E eu não vou entrar, assim, que eu acho que tem o seu mérito também. Agora, no final das contas, o que o mercado demanda? Cara, o mercado demanda a moeda, por melhor que seja ou não, o mercado demanda dólar. O mundo roda em dólar, né? E aí, para resolver um problema da indústria cripto, que era, olha, as exchanges não têm acesso a contas bancárias, eu vou criar aqui um token que roda em blockchain e eu vou botar que esse cara aqui representa $1. E isso aqui vai permitir que a indústria cripto se comunique e saia do problema de não ter canais bancários. Foi assim que começou, lá atrás, a mesa stablecoin. E aí o negócio foi desenvolvendo. De novo, legal pra caceta como é que isso desenvolveu. E agora a gente tá naquele ponto de inflexão onde, peraí, cara, esse negócio aqui é bom. Dá pra fazer então eu não consigo mandar, dólar daqui pro Japão, em 30 segundos em tese, ou, em 2 minutos que seja em tese, direto, sem passar por 30 intermediários no meio do caminho. Isso é bacana. E agora a indústria tradicional, nos últimos, 2 anos, começou a entender isso e começou a ver que isso aqui é transformador para o negócio deles não só por ganho de eficiência, por oportunidade, mas também porque, se ele não se mexer aqui, vai ter outro cara que vai fazer isso aqui e vai tirar o negócio dele. Entendeu? Então, assim, isso para mim é fantástico. Assim, stablecoin para mim é o killer app de cripto, eu falei isso há algum tempo já. Legal. Né? Não só de cripto, de tokenização, nada mais é do que o dinheiro, entre aspas, tokenizado, não é exatamente o dinheiro, mas instrumentos que são quase dinheiro tokenizados, e permite você movimentar valor globalmente na velocidade da internet, que é a forma bonita de falar. Fantástico. Isso aqui já está acontecendo, a gente está num ponto de inflexão, porque à medida que você tem regulação e os
controladores ou os maiores players dos corredores começam a entender isso aqui começa a acelerar, exatamente no ponto que a gente está. E disso aí vai começando a vir N outros produtos e usos que a gente vai derivar disso aqui. Então, de novo, cara, começa de um jeito, vai interagindo, vai para outro e tudo bem, é assim que funciona. Mas então quer dizer que Bitcoin serve? Não, Bitcoin serve, tem um espaço dele para cá. Stablecoin vai ter o espaço dela para cá, entendeu? E no final das contas, não sou eu que vou dizer, não vai ser você, não vai ser você. O mercado que vai dizer. Exato. Né? Tem um paradoxo aí que o mercado, sim, o mercado no final das contas diz, pô, Bitcoin, o mercado falou, tá bom, mas eu quero dólar. Então, beleza. Então... E até foi entrando no dólar, Carlos, eu tinha uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz para você. Você acha que essa parte de stablecoin, principalmente nessa parte de stablecoin de dólar, ela reforça ainda mais a hegemonia, né, do dólar? Porque você tem um acesso muito fácil para economias fracas conseguirem se dolarizar. Né? Por exemplo, uma Argentina agora há pouco, quando estava sofrendo, você podia ir lá comprar uma stablecoin de dólar, entendeu? Botar para render ainda 5, 10% ao ano, entendeu? Como que você vê essa parte de stablecoin? Cara, sim, funciona como uma espécie de reforço de hegemonia, né? Porque, na verdade, o que acontece? O dólar, ele teve ali o seu auge, talvez, década de 90, começo dos anos 2000, tá? Ali a gente tinha mais ou menos 75% das reservas de bancos centrais compostas por ativos dolarizados. Hoje isso já caiu mais ou menos dos 75% para os 55%. Então o dólar, ele é uma moeda em decadência em passos lentos, tá? Digamos assim. Só não teve um abandono do dólar, digamos assim, porque na verdade você não tem nenhum outro concorrente à altura para poder substituí-lo. Né? Então, esse negócio aqui é uma bosta, mas o resto é muito pior, né? Então você não vai largar, né? Você tem todos os seus defeitos, mas os outros têm esses defeitos, só que numa quantidade muito mais elevada. E aí, no meio desse processo, os Estados Unidos ele começa a buscar maneiras de tentar manter essa hegemonia e manter a demanda por dólar crescente, ou pelo menos estabilizada, tá? As stablecoins, elas entram nesse sentido porque elas cortam atravessadores que existem em outros países. Né? Então, o cara tá na Índia, ou tá em Bangladesh, ou tá na Nigéria, e aí ele vai conseguir acessar dólar sem ter que passar pelo governo da Nigéria, ou pelo governo de Bangladesh, ou então por alguma instituição bancária. E isso beneficia ainda mais o dólar, porque stablecoins talvez seja a qualidade monetária em que existe uma predominância maior daquele que é o vencedor. Né? Sabe aquele jogo que o vencedor leva tudo? Sim. Então aqui não tem segundo lugar, não tem terceiro lugar. Quando você vai ver as outras características monetárias, né, você vai ter uma reserva de valor, ou então ela vai servir para você fazer uma liquidação, para você fazer trocas, ou para ser unidade de conta, todas elas têm muita fricção. Né? Então, você não consegue fazer uma troca sem fricção com um cara que está em outro país, ou então ter uma reserva de valor sem ter acesso a esse outro ativo, a essa outra moeda, né? Stablecoins, você corta todas as fricções. Então vira um jogo de vencedor leva tudo. Não tem espaço para um segundo lugar, para um terceiro lugar. Então, se você for avaliar todas as características de funcionalidades de moedas, você vai ver, dívidas emitidas globalmente, débitos que são devidos globalmente, reservas de valor internacionais. O dólar vai ter 50% aqui, 70% ali, 60% ali. Se você vai olhar para stablecoins, é 98% dólar. Então é a métrica em que o dólar mais domina de todos, porque é um jogo de vencedor leva tudo. Legal. Então os Estados Unidos, eles estimulam, não só como forma de criar uma nova demanda pela dívida americana, como também um tempo de desdolarização, e que já está encomendada, né? Então a desdolarização vai continuar acontecendo, ele desacelerar esse processo, né? Digamos assim. E você vê uma substituição disso para Bitcoin, já que a gente vai começar a falar agora de novas tendências, né, da economia para o futuro. Você vê uma possibilidade disso começar a virar, né? A gente sabe de países, exemplos clássicos como El Salvador e tudo mais, mas mais países tendo reserva estratégica em Bitcoin? Vejo sim. Eu acho que é uma tendência assim como o ouro. Então, na verdade, você tem o Bitcoin, ele tem que vencer duas corridas, na verdade, né? Uma é a corrida para ele se tornar uma reserva de valor, e a outra é a corrida dos países adotando reservas de valor. Né? Então, as duas, elas estão acontecendo em paralelo. A corrida dos países buscando reservas de valor, ela já está acontecendo em especial com ouro. Né? Então, de 2022 para cá, aumenta muito a demanda de bancos centrais por ouro. Né? Tem inclusive um blog, é o Liberty Street Economics, tá? Que é o blog do Fed de Nova York. Eles fizeram um estudo e eles mostram que existe uma correlação entre
a quantidade de ouro que os bancos centrais têm comprado e o quanto é divergente o voto desses países na Assembleia Geral das Nações Unidas com os votos dos Estados Unidos. Ou seja, quanto mais você vota contrário aos Estados Unidos, mais ouro o seu país está comprando. Você quer ficar menos dependente. Exato. Também, né? Então, Índia, Turquia, Rússia, China são os países que mais compram ouro no mundo. E essa corrida ela já está acontecendo. O problema é que o Bitcoin ele não está só na corrida do país adotando reservas de valor, ele também tem que se provar como reserva de valor. Então são dois desafios para ele, entendeu? Entendi. Tem ganhado ouro, né, nessa corrida. Não necessariamente ganhar do ouro, mas ele tem que se provar, né? Porque você pode ter adoção dos dois, digamos assim, e é o que eu aposto, inclusive. Legal. E, assim, vamos começar a falar de Davos, né? Você acabou de voltar do Fórum Econômico Mundial lá. Para quem está assistindo e não sabe o que é, né? Eu sei que você já foi várias vezes, praticamente todo ano, e você tem ido. Como que é esse estar lá? O que acontece no dia a dia, na semana? O que é discutido? Para quem não faz ideia do que a gente está falando. Ele é humilde demais, né? Porque se fosse eu chegando, eu já tinha falado isso de primeira. Já tinha falado que eu fui em Davos, que eu fui lá com o Larry Fink, todo ano vejo ele lá, batendo um papo. O Trump olhou para ele e falou, André? Cara, Davos é a cidade na Suíça onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Cara, acontece tem tempo já, não sei quantos anos, assim, tem algumas décadas já acontece lá. E basicamente Davos é um lugar onde você tem na agenda oficial encontro desde gente muito sênior do nível governamental, empresas, terceiro setor, para discutir pautas de interesse global. Geralmente todo ano tem uma proposição de quais são as pautas, mas você destaca, lá acaba sendo as discussões dos temas que são mais quentes naquele momento. E nas agendas não oficiais, que de certa maneira são tão importantes quanto, é onde você tem os eventos paralelos e onde você também tem a possibilidade de encontrar gente do mundo inteiro, geralmente gente sênior. Com você, por exemplo. A gente tem Davos, esse foi meu 7º ano em Davos. E o que é... Por que é bom ir para Davos? O que você tira em Davos? Davos, primeiro, nessa coisa dessas discussões, desses temas que estão mais quentes, é você meio que entender para onde que o vento está soprando. Tá? Provavelmente não é que se fala lá vai acontecer, mas, cara, ali você vai chegar meio nos consensos que a pessoa está falando, para bem e para mal, tá? Às vezes é isso aí, pode ter um consenso de um lado aqui, e aí quando você tem muito consenso, você tem que ir para o outro lado, né? Mas assim, isso é o principal. E para negócio, o melhor é que, cara, você encontra num espaço de 4 dias, você faz reunião com gente do teu setor, do mundo inteiro, ali num espaço de, 2 quilômetros. Então é muito produtivo, tá? É uma agenda de maluco, porque você marca, 10 reuniões por dia às vezes, a gente brinca agenda de dentista, né, que assim, é meia hora de reunião, e aí, cara, você come rápido, dorme pouco, você começa, 8, 8h30 da manhã, vai até, 11, então assim, é muito intenso, mas é muito produtivo, e você consegue com o tempo ver bem as tendências mudando e é impressionante, mas assim, é um microcosmo ali que você consegue ver bem isso aí. Cripto, mais ainda, a primeira vez que eu fui foi 2019, e eu brinco assim, essa discussão sempre é para o futuro. Sempre está discutindo o futuro. Agora, o futuro que se discutia em 2019 em cripto é completamente do futuro que se discute hoje. Claro. Né? E de novo, assim, pega um ano lá, ponto a ponto, cara, como evoluiu a discussão, como que, assim, as próprias pessoas, gente muito menos, talvez, ingênua, não no sentido ruim, mas assim, gente muito mais focada. Cara, 2018 era aquilo, o blockchain vai mudar tudo, vai ser tudo aqui, vai acabar isso tudo, aquela coisa bem meio que, assim, utópica, né? Sim. E com o tempo, à medida que você vai evoluindo, você vai tomando porrada, você vai, porque um bear market não faz, né? Alguns, né? Desde lá, de novo, 2019 já estava no meio ali do inverno, né? Depois teve outro, mas, então, assim, o bacana de Davos é isso. Então, assim, é intenso,
intenso, é produtivo, é estimulante intelectualmente, porque você tem que estar ali prestando atenção, entendeu? Então, assim, mas é muito produtivo. E assim, indo lá, o que você acha que o mundo está falando agora, principalmente? Quais são os hot topics? Cara, agora primeiro, a agenda foi totalmente sequestrada pelo Trump, como tudo que o Trump faz, assim, qual é a maior habilidade do Trump? É sequestrar a narrativa e a agenda 100% para ele, né? Então, era o que ele vai anunciar, o que ele vai falar, etc, mas assim, o tema principal é essa mudança que a gente não está acontecendo esse ano, já vinha acontecendo já, mas essa mudança geopolítica de você ter uma nova forma de interação entre os países, economicamente, diplomaticamente, mudou. Diminuição da importância do multilateralismo, eventualmente essa briga maior desses dois polos de China e Estados Unidos, né? Quer dizer, tem, desde que, a Guerra Fria acabou oficialmente em 89, né? Então, vamos lá, 37 anos desde lá que o mundo, querendo ou não, tem um vencedor, tem um dono, está claro para todo mundo. Agora isso aí mudou, tem dois donos, já vem acontecendo isso há algum tempo já, mas acho que com o Trump isso ficou muito mais claro e na cara das pessoas, né? A Europa no meio do caminho ali tentando achar o novo modelo para ela, não só em segurança, mas em energia. Então esse assim foi o mote. E o que é interessante a parte dos hypes de Groenlândia, essas coisas todas, do barulho, inclusive tem um negócio interessante, tá? Que, assim, uma das coisas que a gente, toda terça-feira, na semana de Davos, a gente faz um jantar fechado, gente mega sênior, onde se discute tudo, desde meio ambiente, até economia, até América Latina, Brasil, Estados Unidos, é muito bacana, e meio que uma das frases saiu lá é que a gente talvez esteja no all-time high da relação noise to signal, ou seja, é muito ruído para pouco sinal, né? Porque assim, cara, é isso mesmo, a gente tá assim, se você não prestar atenção bem, você acha que o mundo acaba amanhã, né? Agora o que é interessante desse novo mundo e dessa nova atuação dos Estados Unidos principalmente, tarifa, ameaça aliado, ameaça inimigo, é que isso para a gente, Brasil, América Latina e para os outros países, está sendo positivo. Por quê? O mercado americano, pelo dinamismo, pela pujança, pela liderança tecnológica que teve nas últimas 2 décadas, os Estados Unidos ele sugou toda a liquidez mundial. O tamanho do mercado de capitais americano em relação a qualquer outro parâmetro histórico é absurdo. Assim, os números de cabeça, assim, a NVIDIA, por exemplo, ela tem tipo assim, cara, sei lá, a NVIDIA é coisa de 4% de todo o mercado mundial, assim, é mais do que o mercado inteiro do Brasil, então assim, é uma coisa absurda. Exato. Isso claramente, é ruim. Você olha o mercado de capitais brasileiro, assim, e com essa mudança na geopolítica e na parte macro, que você também falou, assim, o pessoal, eu quero agora me afastar, eu quero não depender tanto dos Estados Unidos. Eu tinha um dono que cuidava da minha segurança, que cuidava do meu dinheiro, que me deixava aqui mais ou menos tranquilo. Agora esse cara falou que não vai mais cuidar da minha segurança, o dinheiro, ele está fazendo desaforo com o dinheiro dele, tá? Isso aí, o déficit fiscal, etc, etc. Eu começo a ver aqui, cara, eu não vou poder brigar com esse cara, mas eu tenho que me proteger do meu lado, eu tenho que tentar achar outras alternativas. E isso é exatamente o que está acontecendo. E só um pouquinho dessa diversificação fora de ativos americanos, fora do mercado de capitais americano, já dá um impacto absurdo. Olha a nossa bolsa, como é que está subindo, olha a bolsa da Europa está subindo. Então assim, só essa reversão um pouco desse mundo que foi o nosso mundo nos últimos, 10, 20 anos, já dá um impacto danado para a gente. E aí tem um adendo para a gente brasileiro, né, que é outra coisa que a gente brinca muito, que a gente fala, que assim, o Brasil desenvolveu muito, a gente acha que não, tá? Mas se olha, quando eu entrei no mercado há 30 e poucos anos atrás, cara, era outro mundo. A gente desenvolveu muito, institucionalmente, em termos de estrutura, assim, não compara. Sim. Qualquer um que acha que o Brasil tá uma porcaria, cara, não. A gente tem muita coisa a melhorar, mas assim, olha para trás, é muito melhor do que era lá.
Só que a gente sempre teve aquele nosso sonho de, cara, diminuir a distância para os países envolvidos. Claro. Né? E agora está acontecendo, só que não só porque a gente está evoluindo, porque os outros estão dando de ré. Né? Então, assim, olha o que os Estados Unidos está fazendo, eu brinco que é o processo de brasilianização do mercado americano. Que assim, tarifa, beleza, a gente sabe fazer tarifa, sempre fizemos. Proteção de mercado, também, nossa, sempre fizemos. Déficit fiscal, é com a gente mesmo, sempre fizemos, né? Então, assim, presidente ameaçando, o presidente do Banco Central, também, sabemos fazer. Então, assim, meio que é uma coisa meio maluca, né, cara? Uhum. E aí, completando essa parte dessa diversificação de ativos, cara, esse mundo a gente sabe navegar bem pra caramba, cara. Sim. Bem pra caramba. Vai falar para um americano que é déficit fiscal, peraí, eu não entendo. Tanto que essa discussão, cara, o déficit fiscal americano já é uma coisa que não começou ontem. Cara, o pessoal começou a discutir isso agora. Tem um ano. Se pega 2 anos atrás, falava qualquer cara em Wall Street, cara, déficit fiscal, pra gente era um problema, a gente já via esse problema lá. Claro. Então, assim, nesse mundo mais embaralhado, cara, é Brasil, meu amigo. A gente, o empresário brasileiro, o investidor brasileiro, a gente tem uma cicatriz aqui, tem um corte na orelha, aqui tem uma marca, perdeu um dedo ali do outro lado, porque a gente já passou por muita coisa. Então, assim, esse ambiente pra gente, primeiro pela parte da diferenciação, para fora dos Estados Unidos, que mesmo pequeno tem impacto para a gente. E também da gente ter vivido mais esse tipo de mercado, para a gente é uma senhora oportunidade. Aqui, eu queria te perguntar uma coisa sobre Davos, até é bom a gente estar aqui com um carioca que esteve em Davos, que é o seguinte, vou fazer uma analogia aqui, quando chega um cara que é criado na Vila Madalena, lá no Rio de Janeiro, você vai falar, fica esperto aí, o cara vai ter o celular roubado ali, e pra ele aquilo ali é um grande acontecito, né? Mas pra você talvez fosse meio óbvio, o cara tinha uma cara meio de bobo. Não tá muito diferente não, tá? Mas enfim, O cara tinha uma cara meio de bobo, assim. E aí, você não acha que Davos tá em um certo sentido impotente, porque você tinha ali elites europeias, grande parte delas ligadas ao Partido Democrata Americano, e que elas viviam em uma redoma de vidro, uma espécie de câmara de eco, e o mundo já estava ficando perigoso há muito tempo, mas esses caras não estavam percebendo. Eu lembro de um discurso que o Trump ele fez em 2019, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e que ele alertava a delegação da Alemanha que eles estavam ficando muito dependentes do gás russo, né? E eles rindo do Trump, né? Falando, esse cara é maluco, não sei o que ele está falando. Que tem, né? E aí eu vejo hoje, talvez Davos, é mais ou menos parecido com o que teve com o Fórum Econômico Mundial, que foi perdendo potência ao longo do tempo, quase como uma instituição apodrecendo, né? E ficando impotente e ficando atrasada ali, perdida nessa redoma de vidro, porque agora ela é o cara do Itaim que tá lá perdido no Rio de Janeiro. Você sentiu um pouco disso, do pessoal em Davos meio perdido, ou talvez com saudade de uma ordem mundial que não vai voltar? Sabe, com saudade dos tempos de Bill Clinton e os tempos em que se achava que a China ia se abrir politicamente igual a União Soviética se abriu e que se acreditava no fim da história do Fukuyama. E aí esses caras estão acordando tarde demais e pensando, e agora? A única coisa que eu sei é que eu gosto de reciclagem, eu gosto de imigrantes e agora eu tenho que lidar com o Trump querendo a Groenlândia. Cara, esse ponto é mega interessante. Eu acho assim, Davos, ele tem várias fases, tá? Se a gente olhar aí a pré-pandemia, eu acho que que a bolha de Davos estava muito maior e muito mais presa, quase numa prisão cognitiva em relação ao mundo real. Concordo totalmente, tá? E aí tem só um ponto a respeito disso, que assim, mesmo assim, era muito produtivo estar em Davos. Porque, de novo, cara, esquece a ideologia, o que você está lendo no jornal, cara. Você está encontrando um cara ali que você não vai encontrar em outro lugar, então assim, é bom. Agora, certamente, isso que você falou aconteceu. E eu peguei 1 ano só de Davos, pré-pandemia. E sabe como é que você vê muito isso? E é outra brincadeira que a gente faz de Davos, né? Que Davos, você anda na promenade, que é a rua principal, e o que acontece na promenade? Todas as lojas, elas fecham uma semana, um pouquinho mais, e os estandes, as casas, elas alugam uma loja lá e você tira tudo e você monta lá a Casa Brasil, que a gente fez esse ano, Brasil House, a casa da empresa XPTO, então a provavelmente vira onde você tem reunião, tem parte do evento também, né? Faz parte do evento. E ali, só
pelo tipo de empresa, pelo tipo da temática que está representada ali, você consegue meio que ter um cheiro do consenso. A gente briga que é a Promenade Index, tá? E que geralmente é contrarian, tá? Se tem muita coisa ali é porque, eventualmente, pô, tá exagerado, tá? E antes da pandemia, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento do que é mérito, do que não é mérito. Cara, era meio ambiente, era diversidade, era equity, como eles chamam, isso aqui tinha uma boa dominância. Depois da pandemia e depois da guerra da Ucrânia, mudou radicalmente. E eu acho que a bolha começou a ser furada ou diminuir nisso aí. Que o quê? E eu posso dizer que esse ano, eu acho que não só em cripto, várias outras discussões estavam muito mais amadurecidas, inclusive a discussão ambiental e, inclusive, toda a discussão de participação, de diversidade. Se for talvez de um extremo lá, que, cara, tá bom. Tem coisa, mas tem coisas que não faziam sentido com a prática. Esquece, não dá para você acabar com a indústria do petróleo agora, porque o mundo não roda. Então, não tem. Você vai demorar, isso aqui é um movimento de 100 anos, 50, sei lá, entendeu? E acho que, sim, depois da pandemia, depois da guerra, a Guerra do Ucrânia também foi um marco de divisor, que acho que a Guerra do Ucrânia para mim foi isso que você falou da Europa e dessa avestruz, o cara da cabeça no coisa, a Ucrânia também foi o tapa na cara do cara, né? Porque, de novo, do exemplo da Alemanha, cara, eu não entendo o alemão, o povo mais avançado que tem talvez, os caras são fantásticos, fazem tudo direito. Porra, o cara, ninguém levantou a mão lá e falou, imagina a reunião. Às vezes eu fico muito preocupado com o processo decisório. Reunião lá. Vamos fechar todas as nossas usinas nucleares. Ninguém levantou a mão e falou, vem cá, pessoal, ok, mas só um ponto. A gente só compra gás da Rússia. Ninguém levantou a mão e falou isso aqui é ridículo. Foi a ideia do chefe, né? A ideia do chefe, ninguém contrariou. E, assim, ninguém aqui tem um histórico muito bom tentando invadir a Rússia também. Pois é. Pô, vem cá, pessoal, lá esfria, né? Já tive lá, faz frio. Então, assim, mas acho que isso aí, essa pandemia, guerra da Ucrânia, invasão da Ucrânia e depois o Trump, isso furou a bolha e, para bem e para mal, tá? Mas acho que isso amadureceu muito as discussões. O europeu agora está tendo que falar, cara, vem cá, realmente, tem um cara que me dá segurança aqui, o meu irmão mais velho está me dando segurança aqui e eu nunca paguei o lanche dele, né? Então, assim, você pode falar muita coisa do Trump tem sentido. A forma eu acho que não faz o menor sentido, mas muita coisa... E aí toda a questão ambiental, cara, verdade, temos problema, cara, mas vem cá, vamos ver pragmaticamente como é que a gente resolve, como é que faz a coisa ser sustentável, como é que é o processo de transição, quem paga a conta, aquele negócio, né? E mesma coisa em cripto, né? Pô, stablecoin é legal para tecnologia, Bitcoin, beleza, isso aqui. Então, assim, exatamente o que você falou, mas sim, tem esse processo. E tem uma diferença que aconteceu, que o fundador do Fórum Econômico Mundial, que é o Klaus Schwab, se eu não estou equivocado, ele se afastou. E quem assumiu esse ano, interinamente, foi o Larry Fink, que é o CEO do BlackRock, e, cara, o cara botou para ferrar. Esse ano, talvez tenha sido, voltou a ser o ano que, porra, todo grande CEO estava lá, todo cara da parte não todo, mas muito bem, boa representação governamental, muito boa representação de empresas de todos os setores, então assim, deu nível, né? Voltou a ser relevante, ou seja, esse ano, se há, sei lá, 3, 4 anos atrás, embora continua sendo produtivo, talvez não fosse tão representativo em termos assim, que as pessoas que estavam lá, hoje voltou a ser, e as discussões lá refletiram muito isso. Então, assim, você consegue ver muito essa mudança aí. E, de novo, é um espelho do que está acontecendo no mundo como um todo. A gente vive um mundo que ele tá... E o europeu tá nostálgico, tá? Pode ser isso que tá. É uma coisa meio igual o sujeito aqui no Brasil. Eu acho que ele tá com mais medo do que com saudade, tá? Eu acho que é meio o sujeito aqui no Brasil que tem saudade do FHC e acha que ele vai voltar e você fala, cara, a gente tá em tempos de Pablo Marçal e só vai piorar, entendeu? O mundo mudou, cara. Se adapta aí rápido. E eu acho que esses caras, eles... Assim, eu vou falar
não é só pela pessoa do Trump, mas pelo que ele representa, né? Então eu falo aqui do Trump, mas eu poderia estar falando da postura do Putin, do Xi Jinping, total. mas que é meio que esses caras, no começo, achando que o Trump seria um solavanco e depois eles teriam um novo Bill Clinton e depois eles perceberam que, cara, é uma mudança de rota de décadas, não é só um Sabe o que é interessante do solavanco. Trump, que as pessoas não se tocam disso? O Trump não é causa, o Trump é consequência. O Trump só foi eleito porque a sociedade estava num momento que permitiu a eleição do Trump. Isso vale para vários países, tá? Uma sociedade polarizada, onde você começa a questionar se os ganhos econômicos que foram feitos pela revolução tecnológica estão sendo bem distribuídos. Estou fazendo o que está, tá? Essa coisa, da China, você vê assim, concentração de renda, tá? Assim, isso tudo, polarização, muito drivada por rede social. Cara, isso que permitiu a eleição de um cara como o Trump. De novo, sem juízo de valor aqui, claro, que não é essa discussão. Assim, então, assim, não, o Trump não é o culpado. O Trump é a consequência. O Trump não seria eleito há 20 anos atrás. Isso vale para outros países. As pessoas não se tocam muito, porque assim, você está entendendo? Até que no óbvio Brasil, que ele pode alavancar. Sim, ele processo, é um catalisador, né? Mas, de novo, ele é uma consequência de uma coisa que já estava latente na sociedade. Tanto que o Biden, ele dá continuidade, né? Ele dá continuidade à tarifa, assina o CHIPS Act, ele dá continuidade a boa parte disso. E a gente vê que hoje parece que a sociedade, você tem que sempre falar um absurdo. Tipo, quanto mais absurdo você falar, mais você tem visualização. Se você fala de uma maneira sóbria, tranquila... E a gente aqui, fala uma besteira aqui que vai viralizar. Pois é, exatamente, cara. O mercado de cripto é isso, né? Se a gente postar aqui, aí o André fala, sócio do BTG fala 5 moedinhas que vão valorizar. Eu tenho um exemplo. A gente fez um podcast lá com o pessoal do Market Makers, não tem problema falar aqui, que é todo mundo amigo. Sim. E, cara, eu falei mal de... Nem falei mal. Eu falei que não recomendava ninguém fazer autocustódia, dei a explicação porque, meu nego me xingou. De cada 10 comentários, 9, sim, 5 eram me xingando e 4 eram falando, parei de assistir depois disso. Tava indo bem até falar isso aí, até falar essa merda, entendeu? Sim. Então, é isso. É a atenção. Sim, se você fala de uma maneira ponderada, provavelmente você não vai ter tanta visualização. E o Trump é isso. E uma coisa que a gente vê é parece que uma desglobalização, né, do mundo, né? Antes a gente falava muito pouco como o mundo é globalizado, com internet e tudo mais, até cripto entrava nesse meio, né? Globalização do dinheiro e tudo mais. Parece que agora que a gente, não sei se você concorda, mas a gente está vivendo um mundo de desglobalização. Eu tenho sempre uma dúvida de se isso é, tipo assim, essa desglobalização vai ser cada vez mais forte, ou seja, as pessoas vão cada vez mais virar num casulo, ou isso é tipo um ciclo, onde as pessoas entram num casulo, saem e vira tudo mais globalizado e volta, ou não? Você acha que tipo assim, esse é o novo normal? Não, eu acho que é uma espécie de ciclo, mas para esse ciclo ele virar a fase, você precisa das condições para que essa virada de fase aconteça. Então, as grandes eras de globalização que nós tivemos ao longo dos últimos 3 séculos aí, foram primeiro a era de globalização com a Inglaterra sendo potência hegemônica, e a segunda era de globalização com os Estados Unidos sendo potência hegemônica. Então, essa primeira era, ela acaba com a ascensão da Alemanha, que ela cria essa que é o fenômeno da armadilha de Thucydides, né? Que é tem o professor da escola de governo, a escola Kennedy, né? De governo, que é a escola de Harvard, chama Graham Allison. Ele fez um estudo de caso ao longo dos últimos 500 anos e enumerou 16 episódios em que uma potência hegemônica ela se deparava com uma potência em ascensão. E desses 16 estudos de caso, 12 deles resultavam em guerras. E aí você tem desde as guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E aí, isso aí coincide com o final da primeira era de globalização, que é a ascensão da Alemanha como potência emergente frente à Inglaterra, que era a potência hegemônica, né, digamos assim, que criava as condições para que você tivesse todo aquele sistema de globalização, né? O período entre guerras, ele é o primeiro período em que você tem essa queda, essa desglobalização, digamos assim, na era moderna, né?
a última outra grande queda de globalização tinha sido com o Império Otomano impedindo a passagem da Rota da Seda. Né? E aí é por isso que os caras foram buscar especiaria em outro lugar e acabaram parando aqui, por exemplo. Né? Então, e aí você tem uma era de globalização com as grandes navegações, e aí depois você tem uma queda também que é com o bloqueio napoleônico, e aí o bloqueio continental das guerras napoleônicas, aí tem o Concílio de Viena, começa uma nova era de globalização, ela para na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, aí termina a Segunda Guerra Mundial, termina a Guerra Fria principalmente, nova era de globalização. Então as condições novamente foram dadas. Agora você tem os Estados Unidos como potência hegemônica, vendo a China como potência em ascensão. Né? Então novamente você quebra as condições para que existisse aquela globalização que na verdade ela é mantida a muito aço. Né? Então assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem os Estados Unidos garantindo que a globalização funcionasse por mar, né? Então garantindo o livre comércio e as rotas marítimas, e a União Soviética também garantindo condições para a globalização com a estabilização da Eurásia. Né? Então ali você tinha um cara forte colocando ordem ali, de maneira que não se via há alguns séculos, assim, né? Para poder estabilizar todos aqueles núcleos de conflitos civilizacionais que aconteciam em toda a Eurásia. Né? Então a União Soviética também é importante nesse sentido. E aí quando ela cai, aí a globalização avança mais ainda. E aí agora, para você voltar e ter uma reversão desse ciclo, você precisa ter as condições para ele de novo. Né? Então, a globalização ela só ainda não caiu. Tá? O principal índice para a gente ver globalização é o quanto do percentual do PIB dos países no mundo decorre de exportações e importações. A globalização ela não caiu, ela estabilizou, mas porque algumas economias elas servem como economias conectoras. Vietnã, Polônia, Geórgia, Marrocos, México, são economias que estão fazendo as pontes, né? Então, o México sendo ponte entre China e Estados Unidos, Vietnã sendo ponte entre China e Estados Unidos, toda a região do Cáucaso sendo ponte entre Europa e Rússia, e agora é atrás desses caras que a China e o Trump e a Rússia estão indo, entendeu? Então, a tendência é que você continue vendo uma queda na globalização até que você crie as novas condições. Você diz até ter um vencedor? Até você ter um vencedor, porque, veja, a riqueza, ela... É o que eu sempre digo, né? A riqueza ela não é um jogo de soma zero. Os dois lados conseguem ficar mais ricos juntos. Mas o poder é um jogo de soma zero. Então, se um deles está enriquecendo mais rápido do que o outro, esse está enriquecendo mais rápido está ganhando mais barganha. Mais poder de negociação e mais poder de jogo político. Então, até que você tenha uma resolução disso, a tendência é que você não tenha condições para que você volte a ter uma globalização, porque alguém vai ter que perder poder político no processo. Né? E assim... Isso, ao longo da história, acontece de duas maneiras. Ou você vai jogar uma bomba atômica na China, ou ela vai se fragmentar igual à União Soviética, ou então o contrário, né? A China joga uma bomba atômica nos Estados Unidos, ou então eles entram em guerra civil e se fragmentam, até que uma dessas quatro possibilidades aconteça. Não existem condições para que você tenha essa reversão. Ou no mínimo, você vai ter conflitos regionais acontecendo, uma repartição do mundo, de forma que essas potências elas vejam novamente condições de tomarem poder político que seja de outras macro-regiões, né? Então com a China tomando Taiwan, os Estados Unidos definindo o hemisfério ocidental, a Rússia vai pegar Cáucaso e leste europeu. E aí, aquele gráfico, né? O Trump, Putin e Xi Jinping. Tordesilhas. Exato. E aí você cria condições novamente, entendeu? Até que isso aconteça, não tem porquê você voltar a ter globalização, porque os motivos pelos quais ela está sendo desafiada vão continuar aí. Perfeito. Cara, começou até antes, tá? Se pegar isso aí, você for 500 anos, assim, desde Roma que você tem isso aqui. Eu só tenho um ponto disso aqui que, assim, isso é cíclico, né? Como agora, se você fizer o zoom out, o principal motor da integração da globalização é tecnologia. Então, assim, embora quando a gente olhar aqui no horizonte de umas coisas, a gente vê claramente os ciclos, se você fizer zoom out, ela só foi mais globalizado, só foi mais integrado. Então, assim, a gente continuar, é isso aí. Vai ter um período aqui, mas sim, com tecnologia, a tecnologia, cara, de novo, do fogo, a roda, a navegação é o que permite essa integração. Então, esse mundo de AI, blockchain, internet, cara, é foda um governo parar isso aí. Ele joga atrito na máquina, mas parar é fogo. Mas sim, concordo, assim, tem os ciclozinhos, zoom out. Perfeito, e eu ia puxar bem essa pauta, né? Porque a gente falou bastante sobre a parte política, mas sobre essa parte empresarial, né? De mercados, né? O que tem surgido e sido mais discutido no ponto de inovação tecnológica lá em Davos e que foi pauta?
Cara, AI o primeiro, AI o segundo, AI o terceiro. E, de novo, hype ou não, eu achei as próprias discussões de AI esse ano mais maduras do que foram nos 2 últimos anos. Pessoal muito mais preocupado com a aplicação, o que de fato dá para fazer com isso aí. Ainda muito hype, tá? Mas as discussões um pouco mais pé no chão. Caso prático de, você vai na Palantir lá, o cara, olha só, caso prático que eles atuaram junto com a empresa, junto com o governo, resolvendo problemas práticos, ganhando produtividade, ganhando eficiência. Então, assim, agora, é aquilo. E as discussões de AI vai depender muito de quem você fala. Tá? A gente conversou com algumas pessoas bem sêniores lá a respeito disso, que a gente está sempre querendo escutar, né? Sim, lógico. Uma das coisas que a gente aprende bem a fazer no banco é escutar. E você tem a visão de que, olha, isso aqui vai trazer um desemprego absurdo nos próximos anos. Por quê? Porque, assim, aquela tendência... Se você fala com um cara mais do Vale do Silício, tem muito consenso de que você vai chegar na AGI, que é aquela inteligência artificial maior, ou seja, você vai ter uma máquina que ela vai ter uma inteligência maior do que a coletividade de todos os especialistas humanos juntos, tá? E que isso aqui exponencializa o processo de evolução tanto que vai gerar desemprego. E aí, a gente, do nosso lado mais tradicional, pergunta, cara, mas vem cá, mas sempre teve uma nova tecnologia, o papo é o mesmo, né? Desde a máquina de escrever até o carro, e vai ter desemprego. E a sociedade, querendo ou não, sempre se adaptou. O contraponto que a gente escutou disso é que a velocidade é diferente. E que quando isso acontece num espaço curto, até intrageracional, a sociedade não tem tempo de se adaptar a isso. Sim. Ok, eu não tenho convicção em relação a isso, tá? Se a gente olha historicamente, que é o nosso melhor guia, né? A gente sempre tecnologias tende a superestimar o impacto no curto prazo e subestimar o impacto no longo prazo. Então, assim, se essa regra continuar valendo, provavelmente você não vai ter essa AGI em 3 a 5 anos, vai demorar um pouco mais, mas ainda assim E as discussões do pessoal mais assim, otimista ou não do Vale do Silício, cara, me diz aí o que eu tenho que usar para melhorar o meu mundo aqui, melhorar meu negócio, ser mais produtivo, fazer mais coisas com os recursos que eu tenho, entendeu? Então é muito nisso aí. E na parte mais financeira, toda essa união de cripto, digital assets com AI, onde você vai ter esse mundo de agentes fazendo ações ou por agente, ou eventualmente até tendo autonomia para executar ações por agente, financeiros principalmente, né? E, esse cara não vai estar conectado em 47 mil APIs ao longo do mundo. Esse cara vai estar conectado em alguma solução que está em blockchain, que é cripto. Claro. E que essa união aqui para a indústria financeira, cara, isso aqui eu acho que, de novo, não sei se é 3, 5, eu acho que não são 10 anos, tá? Mas não sei se é 3, 5, isso aqui tem um potencial realmente absurdo. Porque se cripto absurdo. E blockchain é disponibilidade de informação, é tudo que precisa, né? E, cara, você ter os dados de forma estruturada, né? E no final das contas é isso, cara, a tal internet de valor, é o dinheiro da internet, como foi concebido lá atrás, como a gente sempre aqui em God Web 3 acaba tendo isso aqui. Você põe isso aqui com esse outro negócio aqui do lado. Então, assim, isso do lado mais financeiro foi as discussões que a gente teve disso aqui. E é engraçado que você, apesar de ter passado 7 anos indo para Davos, né, que você comentou, você está praticamente já na sua segunda maior inovação tecnológica. Né? Começou com uma discussão de cripto, todo mundo leigo, agora já vindo, tipo assim, reservas estratégicas de Bitcoin. E agora, como que você compara essas duas discussões que estavam rolando? Você acha que, uma outra pergunta, você acha que cripto parou de ser falado e AI entrou no lugar dele? Ou, então, tipo, cripto meio que não é mais o hot ou é um complemento? Não, acho que certamente em termos de hype,
sai blockchain, entra AI. Sim. Bom, Tempo de tela, né? isso é bom que dá pra gente trabalhar com coisas práticas sem ter que ficar preocupado com as hypes. Cara, vamos lá. Eu acho que a hype de cripto, ela foi um pouco mais, talvez, utópica do que a hype de AI, porque quando a gente começou lá em 19, ou até assim, blockchain vai resolver, e é cartório, não sei o que, eu acho que custou para a gente ter aplicações práticas em escala. Sim. João, você está vendo agora stablecoin com tokenização, é uma aplicação prática em escala da tecnologia. Perfeito. Fora Bitcoin com reserva de valor, esse tipo de coisa, tá? Em 2024 a gente falava, né, que blockchain, cripto é basicamente blockchain em cima de blockchain para vender moeda de gato. Pois é. AI, eu acho assim, a hype começou, querendo ou não, com uma aplicação que, cara, por mais que lá o ChatGPT, quando lançaram, sei lá, foi 22 que lançaram o ChatGPT, acho que foi por aí. 22. Nem compara com o de hoje, mas, cara, você já botava o negócio lá, o bicho respondia, cara. É bizarro. A primeira vez que eu fico, não, você olha para trás do celular, vê o que tem ali. Né? Antigamente o pessoal olhava para trás da televisão, para ver o que tinha lá, a gente olha, peraí, o que tem atrás disso aqui? Né? Então, acho assim, acho que a hype de AI foi menos utópica do que a hype de cripto, por essa palpabilidade de um produto, da aplicação. É isso. Cara, vamos lá. Eu nunca tinha escutado, quer dizer, AI, a gente já fala de AI, tem pelo menos 5 ondas, desde os anos 50 se fala de AI. Agora, eu nunca tinha escutado falar em ChatGPT, minha ignorância total, até um dia eu lançar, eu botar a mão naquilo aí e falei, caceta. Então, assim, Agora, tem toda essa discussão aí de valuation, o que vale, é bolha, não é bolha, que no meu mundo aqui eu estou menos preocupado com isso e mais preocupado com o que isso aí vai impactar a nossa indústria, o que dá para fazer com isso e o que não vai dar para fazer. Perfeito, cara. Eu acho que o sentimento no Vale do Silício com AI é quase algo religioso, assim. Acho que assim, eu digo religioso sem exagero nenhum. O Mark Andreessen, por exemplo, no manifesto tecno-otimista que ele escreve, ele faz um argumento moral quase teológico para a existência de AI. Né? Porque ele diz, olha, se a gente tem alguma possibilidade, por menor que seja, de criar AGI, e essa AGI ela vai exponencializar todos os avanços humanos e ela vai dinamitar a escassez da produção humana, então a cada minuto que a gente passa sem produzir uma AGI, é 1 minuto a mais que você vai ter pessoas morrendo de fome ou pessoas que vão estar com doenças que não vão estar sendo resolvidas, porque a AI vai ter uma capacidade de formular novas sínteses de proteína e enfim, aí você tem uma grande gama, porque você vai basicamente acabar com a escassez, não só em termos materiais, como também você vai exponencializar o avanço tecnológico. Né? Então, se a cada minuto que você deixa de perseguir uma AGI, você está prorrogando o sofrimento humano, então é uma escolha imoral você não investir na AGI. Né? Cara, até o Peter Thiel, por exemplo, ele faz esse tipo de analogia, né, teológica entre... É quase como que uma balança entre você evitar o apocalipse e acabar trazendo o anticristo. Não sei se está... porque você tem, teologicamente, você tem quase que essa contradição em que quando você tenta evitar um problema, você acaba fazendo com que ele aconteça, né? É quase como se você estivesse em um governo democrático e aí você quer impedir que essa democracia acabe e para isso você mesmo se torna um ditador. Entendeu? É meio que essa balança teológica que existe entre o arquétipo do anticristo e do apocalipse. E o Peter Thiel, que é um dos grandes investidores do Vale do Silício e que fala de AI, ele trata nesses termos quando ele vai falar do avanço de AI. Né? Ele fala que, olha, você tem uma escassez de inovações tecnológicas e a AI ela é o que vai possibilitar para a gente dar novos saltos tecnológicos e evitar crises de distribuição de renda geracionais, que seriam o apocalipse, mas no meio dessa perseguição por evitar o apocalipse, você pode acabar trazendo o anticristo, né? E aí isso é simbolizado pela AI. Então, assim, existe um sentimento teológico surgindo no Vale do Silício, quase como um sucessor moral do Destino Manifesto americano com base em AI. E que é muito diferente, por exemplo, de como os chineses veem AI. Eles vêm de uma maneira muito mais instrumentalizada. Ele está na aplicação, muito mais. E talvez até porque o chinês ele tem acesso à robótica de maneira muito mais palpável. Né? Então, talvez o avanço da AI, caso não... Sim, a aposta do Vale do Silício é numa AGI em que você consegue a vitória por meio do software, e o software te dá o resto.
oposto. A aposta do chinês é o software instrumentalizado para você avançar o hardware. E eles já têm o hardware que o americano não tem. Né? Então essa é a disputa de perspectiva de como você vai tratar a AI, tanto para o americano quanto para o chinês. E todas as escolhas geopolíticas, seja do governo Trump, seja do Xi Jinping, seja para eles debaterem em Taiwan, seja para eles debaterem crescimento energético, deriva em alguma medida dessas duas visões. E também não é coincidência que o Peter Thiel é o principal financiador de campanha do Trump, né? E você tem todos esses caras, Mark Anderson e David Sachs e todos eles na Casa Branca. Então, você consegue derivar tudo isso, ou tudo isso seria exagero, né? Mas boa parte desses fenômenos derivam dessa diferença entre a visão da AGI como a estrela norte do Vale do Silício, ou a AGI como uma instrumentalização, que é como o chinês, por exemplo, vê. E essas duas visões também existem dentro da China e também existem nos Estados Unidos, não são mutuamente excludentes, digamos assim. E a provocação mundana, isso aí é que, pô, querendo ou não, o americano já chegou lá, né? Esses caras todos, do bilionário, o chinês, deixa eu fazer uma aplicação aqui para eu chegar lá, porque eu não cheguei lá ainda, né? E o Andreessen, obviamente, cara, dado tudo isso aqui, me dá liberdade total regulatória para minhas empresas investidas aqui poderem fazer o que elas quiserem. Então, que é o caso da Palantir, por exemplo, que você estava falando, que é a empresa de... Talvez a mais avançada empresa militar usando AI, que também é do Peter Thiel. Mas, de novo, assim, mesmo AI eu achei um pouquinho mais pragmático do que os últimos 2 anos, entendeu? Tinha até, lembro de um cartaz lá, a gente faz AI além da hype, tipo isso aqui, entendeu? Não, legal. Porque... Agora, não tem jeito, qualquer painel tem que falar de AI. Se não falar de AI, você não estava em W, você não tem que falar de AI, né? Então... Perfeito, cara. Cara, muito legal. Eu queria finalizar com uma pergunta que é o seguinte: para onde você vê o mercado cripto caminhando, né? Se a gente começou a falar em 2019, né, 6, 7 anos atrás, para onde você vê o mercado estando em 2030? Né? Você que já é um cara que está há algum tempo, é praticamente impossível a gente acertar essa resposta, mas queria saber assim, o que você está trabalhando e qual que é a sua tese de cripto para daqui a 4, 5 anos. Foi o 2030, tava longe pra caramba, mas então, perto, né? Eu falei, vou falar alguma coisa que esteja longe, né? 4 anos. 4 anos, mas aqui nessa velocidade aí, cara, eu acho que a gente vai seguir nesse processo de convergência. Eu acho que a principal mudança é essa evolução da infraestrutura. Tá? E, de novo, nada que já não tenha acontecido. Eu sempre falo, a gente passou nos últimos, talvez, 30, 40 anos mudando o chassi da indústria financeira, de analógica para digital. Um digital ainda cilado. Cilado, que é isso, cada um tem sua base de dados, cada um tem o seu ledger. A gente provavelmente já estamos nesse processo dos próximos 10, 20 anos, que eu acho que vai ser bem mais rápido, tá? De você mudar de novo essa infraestrutura do mundo digital cilado, fragmentado, para um mundo digital mais distribuído e mais integrado. Isso aí toca a nossa discussão de globalização também, como é que a tecnologia vai cada vez mais integrando, por mais que tenha ruídos aí no meio do caminho. Então, assim, na parte da tecnologia, eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Tá? Então, assim, toda empresa financeira vai ser uma empresa cripto, toda empresa cripto... Não toda vai ser uma empresa financeira, mas vai ter que ser. E na parte mais da classe de ativo, cara, assim, por mais que a gente tenha nesses últimos 1 ano, talvez 6 meses, o Bitcoin muito aí underperformando outros ativos concorrentes. Esse aqui é o único podcast que a gente não vai te perguntar se você acha que o Bitcoin vai subir ou vai cair. Não, mas eu falo assim, eu acho que vai subir porque eu acho que a tese continua válida, apesar de estar no momento de questionamento. O pessoal vai falar, agora a moda que está agora é falar que não, computação quântica está pegando, fala, cara... Não, eu perguntei, fizeram essa pergunta para o Michael Schaulov num painel que eu fiz com ele em Davos, que é o CEO e fundador da Fireblocks, e ele falou a mesma coisa que eu falo, cara, agora, Tom, se a computação quântica chegar amanhã, Bitcoin vai ser o menor da tua preocupação, cara. Exatamente. Assim, corre para as montanhas. É meio aquele cara que fala, se o apocalipse zumbi chegar, eu tenho que ter Bitcoin ou ouro. Cara, você tem que ter tem que ter um 38, comida enlatada, acesso à água, né? É isso. Mas então... o Brad Pitt na grande aposta, né? Vou começar a plantar. Mas então, assim, eu acho que você vai continuar a ter uma consolidação da classe de ativo.
tá? Bitcoin, eu acho que vai continuar no caminho de eventualmente ser uma reserva de valor digital e o resto vai passar por um momento, acho que de amadurecimento também de, cara, olha só, qualquer token representando um projeto, uma rede, isso aqui vai ter que gerar algum benefício, algum valor, alguma utilidade no final das contas, porque senão não faz sentido, né? Então, a gente passou aí os últimos, 5 anos em cripto criando Blockspace, para quem é mais aqui coisa, e hoje Blockspace tem a vontade aí, é praticamente de graça, então assim, agora tem que inventar o que você põe dentro desse Blockspace que dê, de fato, algum benefício. Então, para mim, é o jeito que eu vejo a evolução, mas claramente a questão de infraestrutura, para mim, é um caminho sem volta. Perfeito. Sem volta. Perfeito. Cara, eu queria agradecer muito você aí. Prazer meu. Fala pro pessoal como é que te encontram aí nas redes sociais, porque além de sócio do BTG, também é influencer, tá? Que eu tô... a gente, cara... Tem que fazer tudo, né? Cruzar e cabecear. Ele vai balançando a cabeça. Eu sou um... A menina do marketing já na cabeça dele. Puta. Faz um stories. Eu sou como influencer, eu sou um ótimo trader, eu diria, entendeu? Porque eu sou relapso, né? Mas Instagram é AN Portilho, de André AN Portilho. LinkedIn, André Portilho. LinkedIn eu tenho botado menos coisa, mas sempre põe coisa lá. Instagram também, trouxe muita coisa de Davos lá. Até o final de semana eu vou soltar uma conclusão um pouquinho mais aprofundada de Davos. Eu sei que ninguém olha por vídeo com mais de 10 segundos, mas eu vou botar mesmo assim, a gente teimoso. Então, para quem quiser vai estar lá. Longo, não li. E são, acho, os principais canais. E, prazer estar aqui de volta, que a gente faz isso de forma mais frequente. Prazer. Assim, parabéns pelo trabalho. Você lembrou bem lá, conheço vocês, talvez das primeiras conversas que vocês tiveram. Foi a primeira reunião relevante que a gente teve. E senhora resiliência, já passaram por muita coisa, faz um trabalho... Já era a 10ª, ali com a postura. Ele assim, esses moleques estão achando que vão me enganar, né? O cara com a camisa de botão toda larga aqui, cara esquisito. Meu pai me emprestou a camisa. Bigode de festa junina aqui. Mas um prazer, e para todo mundo que tá assistindo aqui, cara, discurso super bacana, obrigado pelo convite. E, cara, presta atenção, porque isso aí, cara, o mundo está em constante mudança, isso muda carreira, muda oportunidade, muda negócio, e se você não prestar atenção, cara, vai ficar para trás. Com certeza. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Deixem um like aqui embaixo, se vocês puderem se inscrever aí para mais discussões. Se você gostou disso daqui, manda esse vídeo, né, esse podcast para alguém que também investe em cripto, quer saber um pouco mais aí sobre a economia global, né, sobre todos esses insights que a gente trouxe aí para vocês. Isso ajuda muito a gente na divulgação aqui do nosso trabalho, beleza? No mais é isso e até semana que vem. Valeu!